Eu estava participando aqui de um debate, uma discussão no YouTube. Teve um cara que fez um comentário aqui, ele é de Anápolis, Goiás. Ele disse assim, ó: sou de Anápolis, Goiás, e aqui as igrejas estão afundadas até o pescoço no sistema político. Aí ele conclui dizendo que sente vontade de ir à igreja, mas desse jeito não dá. Eu creio que o envolvimento dessas igrejas que ele está falando aí provavelmente é um envolvimento reprovável mesmo, porque é muito no sentido partidário que essas igrejas se envolvem. E tem mais agravante ainda, né? Que eu vou falar daqui a pouco. Só que eu percebo também que, por outro lado, as pessoas às vezes generalizam, né? Diz assim, não, se é política não tem que se envolver. Então a minha resposta quanto a uma questão que eu coloco aqui de maneira geral é uma questão que envolve o todo. É uma questão mais fundamental. A questão é, a igreja deve ou não deve se envolver com política? Eu jogo no sentido geral porque essa pergunta pode ser feita de forma diferente. E a minha resposta é a seguinte, ela não só pode se envolver, como ela deve se envolver. Porque a política em si ela é constituída de ideologias. E tem ideologia que está de acordo com o evangelho, embora não tenha necessariamente ligação, mas está de acordo com os princípios. E tem outras que não, que são totalmente o contrário. Então a questão é, se a igreja tem a ver com o evangelho, então ela tem a ver necessariamente com a política que está mais próxima do evangelho, no sentido dos princípios. Mas aí nessa perspectiva ela não pode se envolver com política partidária, porque não tem nada a ver. Porque se a igreja se envolve com política partidária é porque ela está interessada em alguma coisa. Por que começou nessa questão do sentido ideológico? É porque a ideologia, que constitui um fazer político, um discurso, ela se transforma em ações, em atitudes. Então, se a ideologia prega algo que está longe do evangelho, dos princípios, então as ações que as pessoas tomarão, que os políticos tomarão, serão ações que estarão distantes do evangelho. E se for o contrário, se for uma ideologia política que se aproxima mais dos princípios evangélicos, então a gente vai ver que as ações dessa ala política estarão mais de acordo com o evangelho. Só que nessa questão das ações estarem ou não estarem de acordo com o evangelho, a gente já entra logo na questão do indivíduo, né? Será que o indivíduo que vai votar, ele está pensando nessas coisas? O indivíduo que vai votar, ele está preocupado, por exemplo, com os mais fracos na sociedade? Tem uma organização econômica que ela é mundial, né? A lógica mercadológica, por assim dizer, cria camadas sociais, estratificação social. Aí tem a classe A, B, C, D, E. Se eu não me engano, o IBGE aqui no Brasil divide até a E, a classe E. Então tem as classes mais baixas que elas são desfavorecidas. Então, e isso numa amplitude social pode causar, e causa de fato, gravíssimos problemas. Então, um tipo de fazer político que se afasta da ideia de beneficiar esses desfavorecidos, ela é uma política que está longe do Evangelho. Está longe do Evangelho de Cristo. Tá? Bem-aventurados os pobres, porque deles é o reino de Deus. Aqui eu estou... e ai de vocês os ricos, né? Aqui eu estou citando Lucas. Tem um problema... O Evangelho segundo Lucas. Tem um problema de hermenêutica, de interpretação, que uma teologia muito conservadora ela tem costume de misturar essa bem-aventurança de Lucas com as bem-aventuranças de Mateus, né? Quando ele fala lá de pobres de espírito. Aqui em Lucas está se falando de pobre mesmo, tá? Não vou entrar aqui nessas questões, mas aí você quer, eu digo assim, não vou entrar nessas questões porque as pessoas dizem, mas espera aí, mas Jesus disse uma coisa ou disse outra? Dois pontos aí que você pode observar. Primeiro, que você tem que observar o que Lucas está querendo colocar. Em segundo lugar, você pode pensar que inclusive tem teólogo conservador que fala isso, né? Você pode muito bem considerar que Jesus fez mais de uma bem-aventurança. Mas se você pegar o contexto teológico bíblico ali de Lucas, ele está escrevendo para alguém que nem é judeu. Ele está preocupado com questões sociais mesmo, questão de justiça social. Olha, os teólogos conservadores não consideram isso, mas aí é que é o problema.
gente influenciada por essa teologia conservadora demais, ao extremo. Eu não sou contra a teologia conservadora, eu até gosto em alguns pontos, mas isso exagerado vai fazer com que as pessoas se separam dos princípios do evangelho. E quem vota, né, vamos voltar aqui para o cidadão que vai lá e vota, né? Quem vota, ele está com isso na cabeça. Se ele é um cara que frequenta, se ele é crente, se ele recebe instrução, ele pode chegar lá na urna e se desviar, votando em pessoas, em uma ala política errada. Porque quem tem vínculo com o evangelho de fato, tem preocupação com a ala mais fraca da sociedade. Não tem como escapar disso. Tá? Isso é praticamente o que eu estou falando aqui, é irrefutável. Então vamos pegar essa política, comparar com outras. Se tem uma política que se preocupa com o pobre, com quem passa fome, com as classes, com as camadas mais baixas da sociedade, essa política está mais próxima do evangelho. Mas se tem outra por aí que já visa beneficiar, né, quem tem capital, ora bolas, mas a própria carta de Tiago já fala que é o amor ao dinheiro que provoca todos os males no mundo. E é o amor ao dinheiro que provoca essa estratificação social. Isso é histórico. Isso é histórico. Tá? Sempre foi assim. Na era capitalista, piorou a situação, porque ampliou. O capitalismo surge na Revolução Industrial, ou seja, o capitalismo, nesse sentido, é necessariamente moderno. E agora nós estamos no contemporâneo, que passou da fase do industrial para o capital financeiro, o capitalismo financeiro. Né? Que é o capitalismo que negocia o dinheiro pelo dinheiro e já pouco se preocupa, ou pelo menos eu posso dizer que se preocupa menos com a questão da produção, que é uma preocupação inerente muito mais ao capitalismo industrial. A indústria continua, mas o seu valor está mais tá enfraquecido. Né? A preocupação mesmo é o dinheiro pelo dinheiro, é a bolsa de valores e tal. Tanto um quanto o outro rende acumulação para o capital. Então, quem é dono do capital, quem é dono de capital, está se beneficiando sobre a exploração do outro. Então, isso não tem a ver com o evangelho. Se temos uma política democrática que a gente pode beneficiar, melhorar o equilíbrio em termos de justiça social, se a gente pode, então é essa política que vai estar perto do evangelho. Então tem uma pirâmide, os mais ricos em cima e os mais pobres embaixo. Percebe que a ala pobre, a parte pobre é maior? Já começa daí, né? Então, as condições sociais são dadas de modo a produzir muita coisa ruim no meio da sociedade. Tem que se preocupar com justiça social. Isso já é desde os profetas do Antigo Testamento. Mas eu peguei Lucas aqui. Se você for para Atos dos Apóstolos, também. Em Atos dos Apóstolos, você vai ver lá, capítulo 2 e capítulo 4. Tinha gente que vendia a sua propriedade e dava, distribuía, jogava aos pés dos apóstolos e os apóstolos distribuíam, segundo a necessidade de cada um. Percebe? A Bíblia diz assim, tudo eles tinham em comum. É muito interessante esse termo comum, muito sugestivo. É do grego koiné. É do koiné que vem koinonia. Koinonia é comum unidade. Koiné é comum. Comum comunidade. Koiné é koinonia. Né? Alguém pode falar assim, comum comunismo. Não é comunismo do Karl Marx, não. Mas você vê que a manifestação do Espírito Santo que desce ali no capítulo 2 promoveu isso. Agora, as pessoas se preocupam com o Espírito Santo quando querem falar em línguas, mas elas não se preocupam com o Espírito Santo quando pensam que deveriam vender seus bens e dar o dinheiro aos pobres, ou dividir seus bens com os pobres. É interessante, capítulo 2 de Atos, o Espírito Santo desce e depois a comunidade logo se transforma naquilo que está lá no capítulo 2 e no capítulo 4. Eles vendiam as propriedades, jogavam o dinheiro aos pés dos apóstolos e os apóstolos distribuíam. Hoje tem gente que vende suas coisas, joga dentro da igreja, os apóstolos aí representam a igreja. Hoje joga dentro da igreja e os donos da igreja enfiam o dinheiro no bolso. Então tá tudo de cabeça para baixo. E são esses que enfiam o dinheiro no bolso, esses sacerdotes, esses falsos profetas aí, que pregam uma política, por exemplo, de armamento, de armamentismo, como se Jesus fizesse parte. Uma política que diz que bandido tem que morrer. Se você quiser pregar isso, pregue isso em seu nome, ou então no nome de Satanás, mas não no nome de Jesus. Então, acho que a gente não deve generalizar e dizer assim, se é política não vamos se envolver. Não, se é política vamos se envolver. Porém, presta atenção
nos princípios que mais se aproximam do Evangelho. Se você gostou desse vídeo, dê like, compartilha e se inscreva no canal.